Seguindo um pouco ainda dessa mesma pergunta que eu te fiz, eu vou te perguntar agora uma questão mais técnica, tá? Com essa questão da gente estar construindo, da gente estar falando dessa especulação, dessa construção para venda, como é que estão a qualidade das casas que estão sendo construídas dentro desse processo? A gente tem construído casas melhores, apartamentos melhores para habitação? Então, cara, o pior e o melhor tem a relação da edificação por si mesma, que tem várias coisas falhas. E tem a questão casa-cidade, né? A relação da casa com a cidade. Exemplo que eu dou muito simples, né? Cada região brasileira tem o seu clima. Então, assim, a gente tem um problema no Brasil que na verdade é uma coisa ótima, né? O Brasil, ele tem vários climas, ele é um país muito diverso. Se você vai ensinar sobre sustentabilidade, por exemplo, na Noruega, lá é tudo frio, então fica fácil explicar as estratégias. Agora, no Brasil, por exemplo, a Amazônia é bem diferente de Curitiba. Então, né, por exemplo, assim, lá o clima é quente e muito úmido. Por isso, construir na Amazônia é diferente de construir em Curitiba. Por quê? Porque você precisa de muita ventilação. Porque se é quente e úmido, aquela umidade fica sobre a sua pele, e aí a temperatura do ar, ela tem 6 fatores diferentes, né? Ela tem a temperatura a temperatura do ar, tem a velocidade do vento, tem a umidade, tem a temperatura das superfícies, tem a roupa que tu tá usando e tem o teu metabolismo. São 6 coisas. Então, conforto, vamos dizer assim, tá 40 graus na Amazônia, 40 graus aqui. Com a umidade, só por ter umidade, você vai sentir muito mais uma sensação térmica pior do que aqui. Logo, ventilação é crucial. E por isso a construção deve ser diferente lá do que aqui. Então, só o conceito de projeto já tem que mudar, já tem que ser diferente. Amazônia, São Paulo, Curitiba, onde eu moro, né? Curitiba, você tem que ter uma edificação mais compacta, mais estanque. A gente tem uma parede que ela tem que ter mais inércia térmica. Inércia térmica é quando bate, lá fora tá quente, aqui dentro você quer deixar frio, e aí você vai perder muita energia se a tua parede for fina. Então são fatores diferentes, e isso não vem sendo respeitado. Então um projeto genérico, que é muitas vezes feito, né, que vai pensar na planta imobiliária, onde você vai conseguir maiores áreas privativas, que é a área que você vai vender, mas não necessariamente aquilo vai estar no melhor ângulo. Então, a edificação por si só já gera problema. Aí tem questões, por exemplo, se eu preciso dessa ventilação, mas eu tenho um paredão um prédio que é um paredão, aí é um outro problema que... Então, se você tentar fazer certo, você ainda não consegue. Então, isso é um problema, porque você não consegue, mesmo tendo as estratégias corretas, você não consegue porque não tem vento passando. Então, você vai ter que tentar chegar a alguma solução. Por isso, quando a gente faz projetos sustentáveis, né, a gente atua mais na parte de consultoria, é muito mais sobre analisar o clima, o macroclima, entender, né, como as horas do ano estão se comportando e como isso vai se comportar também no microclima. O que tu tem de prédio vizinho? Cara, se o prédio é branco ou o prédio é preto, já muda teu projeto, porque vai ter uma refletância muito grande, então você vai ter mais luz e você consegue calcular isso e descobrir a quantidade de luz que tu precisa na tua sala. Então, acaba sendo outro fator. Eu respondi a tua pergunta? Mas é isso mesmo, pô. É bem isso mesmo. Porque eu saio andando, cara. Porque é uma coisa que eu vejo, por exemplo, quando você vê esse micro estúdio que a gente falou, tava até vindo esses dias nas redes sociais, rapaziada, tá construindo micro estúdio sem janela, pô. Ou com aquela micro janelinha ali. Isso, Se tem um espaço de 20 metros quadrados com uma micro janela, pô, irmão, já, sei lá, vira uma estufa aquilo ali. Sim, cara, porque existe a edificação, a gente tem que pensar a edificação quase como um ser humano, né? É algo que vai gerar uma performance ao longo do tempo, né? Porque assim, essa edificação, assim como uma pessoa, ela vai gastar energia, né? Então, se você não tem janela, você vai precisar acender a luz. Acender a luz mais, vai gastar mais iluminação artificial. Aí você tem a questão do conforto térmico, vai ter que ligar o ar-condicionado.